Fala galera, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia, o melhor canal de teologia da internet. E você pode estar dizendo é mentira, eu digo é verdade, me prove o contrário, tá bom? Gente, hoje nós estamos no nosso quadrozinho de review de livros. Então, se você me acompanha, você sabe que vez ou outra eu faço aqui um review de livros, né? Por que eu não faço mais? Gente, por que eu não faço mais? Eu não faço mais porque eu não gosto simplesmente, comprar o livro ali e meio que divulgar na tora. Então eu gosto de ler o livro, eu gosto de dar uma pesquisada no livro. E hoje eu quero fazer um review desse livro aqui, ó. Teologia da Reforma. Cara, que livro incrível. Eu não li ele todo ainda, porque ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Deixa eu ver. Esse aqui é só referência. Meu Deus, cadê? Ele tem exatamente legíveis 654 páginas. Sinto muito, mas eu não sou uma criança prodígio que lê em uma semana 654 páginas. Gente, olha que livro lindo, cara, muito bom, tá? Capa dura, lembrando, se você quiser comprar esse livro, o link tá aqui na descrição. É um link de afiliado lá do Mercado Livre, então você compra e você me ajuda, porque eu recebo uma comissão, você sabe disso, né? Então eu ajudo você e você me ajuda. Então, clica lá no link e já tenta garantir o seu, tá? Então fica aí comigo no vídeo, que o vídeo tá maravilhoso, tá muito legal e eu quero falar com você um pouco desse livro. Gente, eu já comprei, já adquiri certos livros para quem não sabe, eu gosto muito da teologia histórica, né? O que é a teologia histórica? Estuda o pensamento teológico ao longo do tempo. E todo teólogo, ele precisa ter um conhecimento histórico sobre a história da igreja, um pouco da história do mundo, um pouco da história da teologia. Por quê? Porque, a igreja, o cristianismo, ele está totalmente envolvido. Então, tanto Israel teve um papel extremamente importante na história da humanidade, e da mesma forma, o cristianismo, a partir do ano 200, 300, ali, depois dos anos 300 e poucos depois de Cristo, ele praticamente iniciou seu domínio aí no mundo ocidental que nós conhecemos. Então não tem como a gente desvincular a história da igreja, o cristianismo, da história mundial. As pessoas até tentam, mas isso é impossível. Teve correntes de estudo aí no século passado que tentam e tal, por isso que hoje a gente pouco se ouve de falar, mas para quem não sabe, a igreja, a fé no Senhor Jesus Cristo, a religião, ela moldou em boa parte a sociedade que temos ou que tínhamos, né? Porque muita coisa se perdeu. Então, eu quero recomendar esse livro para você primeiramente comprar esse livro e segundo para que você possa ler. Então, se você gosta de teologia, é um ótimo livro. Se você está iniciando o seu estudo em teologia, que eu tenho certeza que é a grande parte das pessoas que me seguem, também é um ótimo livro. E para você também que já tem um conhecimento avançado, é um ótimo livro. Por que é que eu gostei tanto desse livro, gente? O que é que eu posso falar sobre isso? Ele é um livro que ele tem uma ótima linguagem. Então, para quem gosta de estudar um pouco academicamente, sabe que alguns desses livros, às vezes, eles se tornam linguagem diferente porque o autor traz muita referência. Por exemplo, eu tenho um livro História da Reforma. É muito bom o livro também, eu vou fazer um review aqui depois. Mas o livro História da Reforma, o cara faz muitas referências a artigos. Então, quem é que já fez um TCC, já fez um artigo científico, sabe que tudo que você fala você tem que colocar ali uma referência. Então, o cara coloca muitas referências, não perde sentido, não fica chato, mas às vezes fica um pouco cansativo. Fica um pouco cansativo, você fica sempre ali um monte de referências bibliográficas ali no meio do texto, e às vezes não é legal. Esse livro não. Vocês podem ver, ele realmente segue uma história narrativa. Ele segue uma história narrativa muito bem elaborada. Isso é muito legal. É um livro legal de se ler, de sentir, de pegar, as páginas amarelas, capa dura, muito bem editado. Ele é editado por Martin Barrett, então um grande, eu acho que é assim que fala, não sei, perdoe-me. É um grande teólogo, né? Ele era um teólogo batista, mas ele rompeu com a igreja batista e se tornou um teólogo anglicano. Mas na época que esse livro foi editado por ele ainda era um teólogo batista, com a contribuição de inúmeros teólogos aqui, obviamente, gente, reformados, certo? Então aqui ele vai abranger a visão da predestinação, ele vai abranger a eleição incondicional. Então, com certeza, ele vai abordar esses tipos de
coisas aqui. Então, falando um pouco sobre o conteúdo desse livro. Gente, o que é que me cativou já do que eu li? Primeiro, ele explica pra gente, no primeiro capítulo praticamente do livro, ele já explica a importância da palavra de Deus, a importância que a palavra de Deus tinha para os reformadores, a importância que ela teve para eles. Depois ele vai iniciar um processo de contar um pouco sobre a teologia católica. Então ele vai explicar como que era a teologia católica na época medieval. A partir desse entendimento do conhecimento e do entendimento da teologia católica medieval, ele vai direcionar a gente ali para o pensamento crítico reformado de retorno às escrituras. Então o que ele faz no início é bem simples. Então ele apresenta a teologia católica, ele mostra o que o catolicismo medieval pensa e depois ele vai nos apresentar o pensamento crítico dos reformadores a partir disso. A parte que eu estou lendo, ele está contando um pouco da história do cristianismo, né, a história da igreja, digamos assim, para justificar, né, o posicionamento dos reformadores. Então, o que é que ele vai falar um pouco aqui, né, nessa teologia da reforma? Para quem gosta de teologia, que sabe o que é uma teologia sistemática, o que ele faz basicamente é isso. É uma teologia sistemática da teologia reformada. Então, ele vai trazer aqui primeiro a parte 1, que é como eu falei para vocês, né, que é o contexto histórico da reforma, a teologia medieval. Aí ele coloca aqui, gente, ó, interessante, tá aqui, eu tô aqui no índice, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, se não vai focar, né? Mas aqui no índice, eles colocam o contexto histórico, né, da reforma. Deixa eu ver se ele consegue focar aqui. Acho que não. O teologia, ele vai colocar aqui o contexto histórico da reforma, a primeira parte. Aí ele vai colocar o teólogo que vai falar sobre isso. Aí ele vai falar os reformadores e suas reformas, que é exatamente o capítulo que eu estou iniciando, que eu estou na primeira parte ainda. Aí ele coloca também os teólogos que vão falar sobre isso, e ele faz isso em todos os pontos. Aí ele vai entrar, né, na parte 2, na teologia reformada, que é exatamente o tópico que eu falei para vocês, onde ele fala exatamente, né, dessa parte sistematizada da visão reformada teológica. Então ele vai falar, por exemplo, parte 2, teologia da reforma, ele vai falar da sola escritura, a santa trindade, na visão dos reformadores, que é muito parecida com a nossa também, obviamente, o ser e os atributos de Deus, predestinação e eleição, criação da humanidade à imagem de Deus, a pessoa de Cristo, ou seja, que é cristologia, a obra de Cristo, ainda cristologia ainda, a pneumatologia, eu acho que é esse o nome, desculpe se eu estiver errado, que é o estudo do Espírito Santo, a união com Cristo, escravidão e libertação da vontade, justificação somente pela fé, fosse um livro de teologia sistemática, seria, né, a doutrina da justificação, santidade, perseverança e segurança, exatamente a perseverança dos santos, perde ou não perde a salvação. Aí ele coloca aqui igreja, muito provavelmente ele vai estar estudando exatamente sobre eclesiologia, batismo, ser do Senhor, relação entre a igreja e o Estado e, em último lugar, escatologia. Então, gente, a nossa teologia é muito legal a gente estudar isso aqui, porque assim, claro que a nossa teologia, com muitos movimentos que houve no decorrer dos anos, teve suas mudanças, teve suas interferências, algumas para melhor, outras para pior. A gente tem heranças teológicas muito boas, mas às vezes tem heranças teológicas que não são tão legais assim. Mas é muito legal a gente estudar isso aqui, porque a gente enxerga o que os reformadores, que você pode ser de qualquer linha evangélica, assembleia, você pode ser presbiteriano, batista, você, por mais distante que você seja do pensamento reformado, não deixa de ter um viés, uma influência reformada na sua vida. Não tem como, certo? Por mais que tenha tido transições, como eu falei, você vai ter essa influência. Então é muito legal a gente estudar de onde surgiu a nossa fé, né? Porque o interessante que mostra nesse livro, ele apresenta como o entendimento de justificação e salvação da fé católica medieval, eu acredito que ainda é assim nos dias de hoje, é dependente das obras. Principalmente, por exemplo, da penitência e dos sacramentos da igreja. E Lutero, ele vivia debaixo dessa escravidão da religião, de não conseguir viver direito por causa disso. E um belo dia ele teve o profundo entendimento da palavra de Deus, que o justo viverá pela fé, e isso mudou a história de Lutero e mudou a história do cristianismo. Por quê? Porque trouxe a igreja de volta para o seu eixo natural. Então ele mostra como a teologia católica estava distante da palavra de Deus e a importância que a palavra de Deus tem na igreja, tem na vida do cristão. E todo o esforço da teologia reformada é poder se adequar ao máximo possível aos preceitos da Escritura. Então, se você gostou desse vídeo, se gostou desse livro, não esquece de clicar aqui na descrição do vídeo, tá? E comprar lá o seu. Você vai lá para o Mercado Livre, eu acho que hoje tem uma facilidade maior para comprar, e você compra lá o livro, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu vou deixar o link lá e eu espero ter ajudado você. Que Deus te abençoe.